Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao Swiper, meu nome é Bruno Monteiro e hoje eu vou comentar aí um copy do dia do Eugene Schwartz, um copy bem interessante que ele fez para vender um produto de certa forma inusitado, mas é muito legal a estrutura que ele colocou e tem bastante coisa que dá pra gente olhar aqui. Eu vou fazer um modelo onde eu vou lendo trecho a trecho e comentando, espero que vocês gostem desse formato. Tragam feedbacks aí para que a gente possa melhorar cada vez mais esse modelo e bora lá para a leitura do copy. E vale comentar que o Eugene ele fez esse copy em parceria com uma especialista da época, que se chama Gertrude Enello. E ela era principalmente voltada ali para saúde natural, soluções mais fitness. E ela tentou lançar esse travesseiro, né? Chegou até a patentear, inclusive. Mas, pelo que eu pesquisei aqui, não foi um produto que se tornou muito forte. Mas, de qualquer forma, é possível notar aqui que o Eugene, logo no começo, ele coloca, né? Agora, Gertrude Enello diz, jogue fora o seu travesseiro. Então, essa headline aqui, ela é bem interessante, né? Porque ela gera uma curiosidade ali, né? Porque, afinal, eu jogaria fora o meu travesseiro, né? O que tem de errado com ele? E até porque, considerando que esse copy aqui ele foi escrito há muitos anos atrás, né? Então provavelmente ali na década de 70. E era uma época onde você não tinha essa cultura de fazer a troca, né, de travesseiros com a mesma frequência que é hoje em dia, né? Então hoje em dia, sei lá, de um em um ano você pelo menos troca aí, ou deveria trocar seu travesseiro. Então essa headline ela é muito provocativa, principalmente para a época aí que ela foi escrita, né? Então, porque afinal eu jogaria fora o meu travesseiro, né? E aí logo em seguida ele já coloca aqui uma sub-headline que diz: acorde na manhã seguinte se sentindo 10 anos mais jovem. Então, basicamente, aqui ele não está criando nenhuma mágica, nenhuma solução mirabolante. Mas ele basicamente pega um conceito básico, né, que é dormir, e ele transforma isso numa coisa incrível, né? Então, acorde na manhã seguinte se sentindo 10 anos mais jovem. Então, basicamente, se você dormir bem, tiver uma noite completa, sem interrupções, você provavelmente vai acordar com uma cara um pouco melhor, mais saudável, né? Então, foi basicamente isso que o Eugene tentou falar aqui, só que ele fala de uma maneira com uma proporção muito maior. Então, continuando a leitura aqui. Este é o avanço real no sono profundo, científico e embelezador em mais de 2.000 anos. Uma das principais pioneiras da saúde na América, que é a Gertrude aqui, cujos métodos milagrosos são recomendados por dezenas de médicos e centenas de jornais e revistas. De fato, ela era uma pessoa pública nesse sentido, né? Então, ela aparecia com uma certa frequência ali em jornais, em revistas, né? Então, essa menção aqui que o Eugene faz de que ela aparece, né, em jornais e revistas, eles aumentam a autoridade dessa pessoa, né? Então, pô, essa pessoa ela já conseguiu aparecer na televisão, no jornal, então provavelmente ela está fazendo alguma coisa relevante, né? E aqui, agora traz para você um dispositivo de sono totalmente novo, tão diferente de um travesseiro comum quanto o avião a jato é da charrete. Então, tem dois pontos aqui interessantes, né? Primeiro é que ele chama esse travesseiro de um dispositivo totalmente novo, um dispositivo de sono totalmente novo. E é legal que ele poderia simplesmente ser chamado de travesseiro, mas ele opta por chamar de um dispositivo de sono. E ele reforça aqui, né? Totalmente novo, né? As pessoas gostam de novidade, elas gostam de saber o que está em alta ali. Então ele faz uma frase aqui que ela é matadora, né? Um dispositivo de sono totalmente novo. E ele faz uma comparação bastante exagerada, de certa forma, mas é porque ele realmente quer dar uma proporção muito maior para esse produto. Então ele fala, tão diferente de um travesseiro comum, quanto o avião a jato é da charrete. Então ele pega dois extremos ali, né? Um avião a jato e uma charrete ali levada por um cavalinho. Obviamente você está falando de duas coisas completamente diferentes em relação à performance. Então é essa proporção que ele quer dar para o produto que ele está anunciando. E aí, continuando a leitura aqui, a gente pode notar que ele segue com essa mesma lógica, né? Então, nesse parágrafo ele fala: este novo e revolucionário indutor do sono foi concebido para lhe proporcionar os seguintes benefícios, desde a primeira noite em que o coloca no colchão. Então, aqui a gente tem três coisas bem interessantes, né? A primeira é que ele novamente faz o uso ali do artefato novo e revolucionário. O segundo é que ele novamente dá um nome
mais glamuroso, né? Então, um indutor do sono. É simplesmente um travesseiro, mas aqui ele chama de indutor do sono. Dá uma proporção muito maior. E ele foi concebido para lhe proporcionar os seguintes benefícios. Isso aqui é muito importante porque as pessoas elas não estão nem aí para os atributos, né, do produto. Ele poderia muito bem falar que é um travesseiro com penas de ganso e tecido egípcio, fio egípcio e por aí vai. Mas no final das contas as pessoas querem saber quais os benefícios que aquele produto vai dar. E é por isso que ele destaca, né, aqui os benefícios em seguida. E, por último, ele fala que desde a primeira noite em que o coloca no colchão. Então ele já especifica que imediatamente após comprar o produto, a pessoa já vai conseguir ter os benefícios, né, que ela espera. Então é muito legal você conseguir de alguma forma ilustrar em quanto tempo que a pessoa vai ter benefícios após começar a usar aquele produto que você está oferecendo. Isso é importante para a pessoa poder alinhar as expectativas dela. E aí falando um pouquinho aqui dos benefícios, né? Então, o primeiro benefício é adormeça em minutos, não importa quanta tensão ou frustração tenha atrapalhado seu dia. Durma mais profundamente, pacificamente do que você jamais fez desde criança, sem ficar rolando, sem pesadelos tensos, nada de acordar e olhar para o teto às 4 da manhã. Transforme cada minuto desse sono em um tratamento de beleza para o rosto e pescoço. Então, ao mesmo tempo em que seus amigos estão pressionando rugas em seu rosto, dormindo da maneira errada, você acordará na manhã seguinte com a sua pele mais lisa, sua mandíbula mais definida, a aparência do seu rosto muito mais leve e jovem do que em anos. Então, esse terceiro ponto aqui, novamente, né, ele não está mentindo, ele, enfim, não está transformando aquilo numa solução mirabolante, ele está simplesmente evidenciando que o benefício básico de dormir vai trazer todos esses resultados. Isso é uma coisa trivial, né? Então, essa é a grande beleza. Ele transforma um conceito muito básico, comum, onde todo mundo tem acesso, de certa forma, mas ele, de alguma maneira, ele traz os benefícios para aquele produto em questão. Então, não necessariamente é o produto, né? Não é o caso, o travesseiro em si que vai resolver, que vai trazer tudo isso, mas o fato dele conseguir proporcionar um sono de qualidade, e o sono de qualidade vai trazer todos esses pontos aqui que ele está ilustrando. E aí, seguindo aqui, recarregue completamente a bateria de energia do seu corpo. Assim, 6 horas de sono, dessa nova maneira, completamente relaxada, serão iguais a 10 horas de sono da maneira antiga. Para que você pule da cama de manhã, não precise de uma pausa para o café antes do almoço, voe sem esforço pelas atividades do dia e ainda tenha muita energia sobrando para dançar até o amanhecer se desejar. Então, novamente, aqui ele está potencializando o benefício de poder dormir bem. Não tem nenhuma mágica aqui. E, finalmente, o talvez mais importante de tudo. Alivie as dores que você acumula durante o dia, para que aqueles músculos latejantes do pescoço e dos ombros fiquem novamente relaxados, pernas cansadas ficam mais fortes durante o dia, a parte inferior das costas, a pior fonte de todas, de dor de todas, é drenada do estresse e aliviada da rigidez, para que você nunca acorde na manhã seguinte com dor na coluna, com agulhadas nos braços ou pernas ou rigidez no pescoço e nos ombros. E anos de cansaço acumulado parecem ter evaporado do seu corpo durante a noite. Então aqui, esse tópico ele é interessante porque provavelmente eles fizeram uma pesquisa de público e entenderam, né, quais eram as principais reclamações daquelas pessoas em relação à qualidade de sono. E provavelmente ele deu esse destaque maior aqui porque foi a coisa mais comum que apareceu, né? Então muita gente fala assim, pô, acordo com dor, então durmo horas e horas e ainda assim acordo com dor no músculo, dor na perna, dor nos braços, né? Então ele explora justamente essa dor comum para potencializar o resultado do produto que ele está oferecendo ali. Então é importante que ele tenta de alguma maneira mapear todas as coisas, inclusive às vezes até falando da forma como as pessoas reportaram, né? Então como ele pode falar aqui, com agulhadas nos braços ou pernas, provavelmente alguém às vezes comentou, né? Pô, acordo com uma fisgada ali no braço, na perna, e ele pegou e transportou isso para dentro do copo. E no momento que a pessoa lê, a pessoa que seja o público-alvo lê essa carta, ela vai se identificar imediatamente e vai transformar aquilo na solução absoluta que ela precisa, né? Então, seguindo aqui, a gente tem uma segunda headline, uma sub-headline no caso, né? Então, estes são os benefícios comprovados
que este dispositivo lhe dará desde a primeira noite. Agora, aqui estão os detalhes para que você possa entender por que vai funcionar para você. Então aqui é importante porque basicamente ele tá vendendo um produto, né? E por que as pessoas confiariam no que ele está falando? Só porque ele está elogiando e dando toda aquela proporção? Então isso me lembra muito o copy da Rolls-Royce, né? Escrito pelo David Ogilvy, onde ele desmontou toda aquela estrutura, onde eles ficavam falando, é o melhor carro do mundo. E aí ele foi e transportou essa ideia para por que é o melhor carro do mundo, né? Então ele começa a descrever ali, ele para de ficar só elogiando o produto dele, e de fato ele fala, não, peraí, vamos entrar aqui em detalhe nessa solução, a gente vai explicar passo a passo do porquê aquele produto ele vai trazer de fato esses benefícios para você, né? Então seguindo a leitura aqui, mais uma vez, este novo e revolucionário indutor do sono, note que ele continua sustentando esse nome de indutor do sono, que na verdade é um travesseiro, você pode provar si mesmo em sua própria casa por 30 dias completos por nossa conta e risco. Aqui um ponto interessante ele dá 30 dias completos de garantia, né? Então provavelmente as pessoas não iam conseguir ter resultado algum só com 7 dias ou 14 dias, que geralmente são as garantias mais comuns, né? No caso do Brasil, por lei, são 7 dias de garantia. Então, não quer dizer que você seja obrigado a usar esses 7 dias, né? Se o seu produto, de alguma maneira, ele exige mais tempo de teste, né, para obter aquele resultado, então você precisa alinhar a sua garantia a esse período, né? Então, no caso aqui, eles entendem que, 30 dias é o mínimo para a pessoa realmente sentir diferença e perceber o resultado daquele produto. Então, ele ajusta a garantia dele para que exista essa compatibilidade. Porque, obviamente, se eles jogassem só 7 dias, a pessoa provavelmente ia usar 7 dias, não ia obter o resultado que ela esperava, e ia pedir o dinheiro de volta, então seria um grande fracasso. Foi criado por Gertrude Anello, uma das principais pioneiras da saúde nos Estados Unidos. Então, novamente, aqui ele reforça a autoridade de quem é a criadora daquele produto. Talvez você tenha lido os emocionantes artigos que descrevem os métodos maravilhosos da senhora Anello no Chicago American, Silk City Journal, Louisville Courier ou dezenas de outros jornais e revistas, não apenas neste país, mas também na Inglaterra, Suécia, Alemanha e Noruega. Aqui, basicamente, ele está reforçando, né, que a especialista ela apareceu nas principais revistas, principais jornais da época, simplesmente para aumentar a autoridade dela. Talvez você seja um dos muitos homens e mulheres que foram enviados à senhora Anello por médicos de todo o país para ajudar a fortalecer as costas, para reconquistar um sono desesperadamente necessitado sem uso de tranquilizadores ou drogas, ou para ter de volta mais energia, impulso e vigor que você pode ter pensado que havia perdido para sempre. Então aqui basicamente ele só está aumentando cada vez mais a autoridade da criadora daquele produto, né? Ou talvez você seja uma das 107 mil pessoas que já compraram o fenomenal best-seller da senhora Anello, Body Dynamics, e aprendeu que finalmente existe uma descoberta, uma nova maneira de dormir que automaticamente desliga sua mente e deixa seu corpo flutuar sem esforço em um sono profundo. Esse ponto aqui é interessante porque esse produto ele é diferente das outras coisas que ela vendia na ocasião. Então ela trabalhava ali com palestras e fazia livros, né? Então esse era a principal área, né, de autoridade dela. Só que provavelmente ela estava começando a criar, né, produtos físicos e tudo mais. Então o que o autor fez aqui? Ele pegou um case que já existia, né, um case de sucesso dela, e transportou essa autoridade para esse novo produto. Então, talvez para esse produto novo, travesseiro novo, ela não tivesse feito nenhuma venda. Então, ela, dentro especificamente desse produto, ela não tem tanta autoridade. Mas não necessariamente não quer dizer que ele não possa transportar uma coisa já existente. Então, mais de 100 mil pessoas é algo bem relevante. Então, ela já tem esse histórico aqui e ele só pega e joga essa mesma autoridade, ele transporta para esse novo produto que ela tá vendendo agora. E aí, novamente, ele dá uma floreada, digamos assim, no produto, chamando ali
de uma nova maneira de dormir, né? Então, uma maneira de potencializar a qualidade desse produto. Então, seguindo aqui, que organiza automaticamente as partes do seu corpo na cama. Isso aqui é um ponto interessante porque esse travesseiro, ele, de alguma maneira, ele promete organizar ali a posição do pescoço e tudo mais. Então, é possível notar aqui que o Eugene, no momento de escrever esse copy, ele de fato fez a lição de casa, enfim, estudou ali o produto a fundo, né? De modo com que cada centímetro desse corpo esteja completamente relaxado, livre de preocupações, pensamentos perturbadores, qualquer tensão que passou no dia. Este novo método de sono automático e sem esforço foi testado e comprovado em milhares e milhares de homens e mulheres. Esse trecho aqui é interessante por algumas coisas, né? O primeiro novamente, ele reforça que é um novo método, então ele usa mais uma vez esse argumento de que é uma novidade e, né, chama de método de sono automático, que é muito mais interessante do que simplesmente chamar de travesseiro, né? E ele coloca aqui, sem esforço, né? Então ele tira qualquer possibilidade da pessoa ter que fazer qualquer coisa, né? Então é muito bom, você vai ter um benefício sem fazer absolutamente nada, né? E ele mostra aqui que ele foi testado e comprovado em milhares e milhares, prova social, basicamente, de homens e mulheres. Então aqui ele reforça que é um produto que saiu para todo mundo, né? E agora foi refinado e aperfeiçoado. Agora foi construído em um novo e revolucionário dispositivo para dormir, que simplesmente substitui seu travesseiro atual. Então aqui é importante falar que ele está tratando de um produto que já existe, né? Então travesseiro é uma coisa muito antiga, que todo mundo tem. Então como que ele vai vender aquilo, sendo que 100% das casas provavelmente tem um travesseiro, né? Então aqui ele basicamente faz uma comparação de que aquilo é novo, né? Ele foi refinado, foi aperfeiçoado, ele foi construído em um novo e revolucionário dispositivo para dormir, que simplesmente substitui seu travesseiro atual. Então isso, de certa forma, dá uma proporção que convence a pessoa de que, putz, aquela coisa que ela tem lá na cama já está ultrapassada. Ele está vendendo um outro travesseiro que é totalmente revolucionário, que é totalmente novo. Então ele cria essa comparação a algo que a pessoa já tem. Então isso é muito eficaz quando você vai vender alguma coisa, quando você vai criar um copy, onde você precisa vender algo que a pessoa já tem. Então, trazendo para os dias atuais, como você poderia, por exemplo, vender um outro celular para aquela pessoa, sendo que às vezes ela já vai ter o celular? Obviamente você vai criar uma diferença, uma proporção ali, onde a pessoa vai olhar para o produto que ela já tem de uma maneira que ela vai querer descartar aquilo imediatamente porque ela está desejando aquele novo produto, né, diante de todas as coisas que você falou sobre ele. Então, seguindo aqui, então automaticamente posiciona seu corpo tão confortavelmente em sua cama, sem uma única pressão em qualquer nervo, sem nenhuma junta pressionando a outra, com a lombar finalmente aliviada, com seu pescoço e cabeça tão perfeitamente alinhados, e até mesmo seus tornozelos e pulsos tão completamente livres, que o sono simplesmente deve vir. Então aqui, novamente, é aquele mesmo parágrafo que ele fez lá atrás, onde ele pegou todos os pontos de dor do público-alvo e aqui ele está incluindo esses pontos dentro do copy dele. Então a chance de alguém ler e se identificar com aquilo é muito grande, né? Então, você pega 100 pessoas, dessas 100, uma quantia ali tem problemas de nervo, outra quantia ali tem problemas de junta, outra quantia vai ter problemas com o pescoço e por aí vai, né? Então ele tenta de alguma maneira englobar toda essa galera dentro do copy para gerar a conexão ali imediata. E continuando aqui a leitura, novamente, não há nada para aprender, nada para praticar, é tão fácil quanto deitar e fechar os olhos. Então isso aqui é só um reforço para mostrar que o produto é literalmente tirar da embalagem e usar, né? O que você precisa fazer para usar esse novo e revolucionário indutor do sono? Novamente, ele está reforçando que é um produto novo e revolucionário e chamando, né, reforçando o nome dele, que ele deu lá atrás de indutor do sono. E aqui ele vai explicar, né, o que precisa ser feito para usar esse produto. Então, simplesmente isso. Primeiro, pegue seu travesseiro atual e coloque no armário. Isso aqui é bem interessante porque você nota que ele
sentiu, né, que a pessoa provavelmente vai olhar o travesseiro antigo ali com rejeição, né? Então ele já dá uma solução. Se você já tem um travesseiro antigo, já coloca ele aí no armário, guarda ele, porque em poucos dias você vai jogá-lo fora de vez. Então ele já, tipo, né, dá o potencial ali de, putz, depois que você usar esse produto, você nunca mais vai querer outra coisa, né? Mas primeiro, você vai querer provar para si mesmo esse indutor de sono. Agora, coloque o indutor do sono na sua cama e nota como ele vai sempre usando o nome indutor do sono. Ele nunca rega e chama de travesseiro, né? Porque se ele colocou lá o produto num pedestal muito alto, ele precisa manter esse produto lá em cima. Não dá para você ficar flutuando aí em relação ao que é de fato esse produto. Observe, é claro que é metade do tamanho do seu travesseiro antigo. Novamente, ele está ainda batendo no produto velho ali. Perceba que é feito de pelas de espuma de borracha e, portanto, confortável. Aqui ele falou um pouco do produto, mas logo em seguida ele já traz o benefício também. E acima de tudo, tem 4 abas na parte inferior que indicam exatamente onde vão o pescoço e a cabeça. Então aqui ele já está, né, depois de ter criado tanto a expectativa em cima do produto, agora ele já começa a falar um pouco dos atributos também. Isso, claro, é a chave. É tão simples que você vai se perguntar por que não foi pensado antes. É tão incrivelmente eficaz que você vai estar prestes a ter as noites de sono mais divinas que já experimentou desde que era criança. Veja a ilustração que acompanha o indutor do sono. Em seguida, deite-se com a aba embaixo do pescoço, como mostra o desenho, e observe como esse simples posicionamento do seu pescoço, cabeça e ombro automaticamente arranja as outras partes do seu corpo e faz com que todo o seu corpo afunde profundamente naquele colchão que se converte em segundos em um boneco humano completamente relaxado. Essa parte aqui é meio bizarra, mas basicamente era um travesseiro onde ele, sei lá, seria o equivalente hoje em dia àqueles travesseiros que são quase de corpo todo, né? Que é muito útil para quem tem problema nas costas e tudo mais. Então ele só tá ilustrando ali para que a pessoa ela possa, de alguma maneira, se imaginar de fato usando aquele produto, né? Então, enquanto você vai lendo, é importante que as imagens elas se transformem o texto, né? Ele se transforma em uma imagem para aquilo que a pessoa está lendo na ocasião. Agora, nos primeiros minutos, simplesmente deleite-se com essa maravilha, com a maravilhosa liberdade de flutuar que essa posição lhe dá. É quase como que seu corpo não tivesse absolutamente nenhum peso real. Novamente, ele está gerando palavras aqui para a pessoa transportar em imagens na cabeça dela. Observe novamente que até mesmo os músculos do pescoço estão relaxados e ainda assim fortalecidos. E veja que seu queixo ficará automaticamente erguido, que cada centímetro do seu corpo está sendo automaticamente alisado, brilhante e tonificado. Então ele só está, né, dando maior proporção ali para o produto, né? Perceba que, enquanto você parece ter suspendido a gravidade e a ansiedade no mesmo exato momento, quando você irresistivelmente começa a cair em um sono profundo e suave, sem pesadelos, todo o seu rosto, pescoço e queixo estão prestes a receber um tratamento de beleza completo de 8 horas. Então é legal aqui que ele chama aqui tratamento de beleza completo de 8 horas. Isso é basicamente dormir, né? Então, mas ele dá um nome muito mais legal, né? O tratamento de beleza completo de 8 horas. É muito mais legal do que uma noite de sono profundo de 8 horas, né? Aqui é uma maneira muito mais interessante aí de vender a ideia de dormir, né? Que é tão básico. Então, quando você acordar na manhã seguinte, mais revigorado do que anos, olhe diretamente para o seu espelho. Você pode suspirar de alegria com a nova juventude que verá naquele espelho naquela mesma manhã. Então, novamente, ele só está reforçando todos aqueles pontos, né, que é o interesse do público-alvo, né? A pessoa ela quer dormir para se sentir melhor, para que se sinta mais jovem, né? Então ele começa a explorar isso tudo. Experimente por nossa conta e risco. Aqui é um exemplo de garantia, né? E logo em seguida ele já vai partir para o call to action de compra daquele produto. Mas você mesmo deve experimentar esse novo e revolucionário indutor de sono para acreditar. Seu custo é de apenas $14,98, na época era um valor relativamente elevado, completo com almofada personalizada.
Isso é menos do que você pagaria por um travesseiro comum de primeira qualidade. Apesar de ser um produto relativamente caro, ele ainda assim é o produto mais acessível do que seria o produto top de linha. Então essa comparação ela é importante, né, para justificar o valor quando você está tratando ali de produtos que não necessariamente são muito baratos, né? Você pega lá e faz uma ancoragem a partir de um produto que é mais elevado, seja até às vezes um próprio produto seu, né? É muito, muito menos do que você pode gastar hoje em tranquilizantes ou outros tipos de pílulas para dormir. E nós prometemos a você que seus resultados irão surpreendê-lo desde a primeira noite ou cada centavo do dinheiro de volta. Então aqui é muito interessante esse trecho porque o autor ele identifica que as pessoas que têm problema de sono, elas costumam comprar remédios, costumam comprar calmantes, tranquilizantes, e isso é uma despesa recorrente. Então ela precisa constantemente, né? Uma vez que o remédio vai acabar, ela precisa ir lá e comprar mais. Então é um dinheiro infinito ali que ela vai gastando para um problema que provavelmente ela não vai resolver. Então ele traz esse contexto justamente para justificar. Pô, com 14,98 você vai ter uma solução praticamente vitalícia ali, vai durar muito tempo. Ao invés de você ficar gastando aí recorrentemente com remédios, com coisas que vão afetar a tua performance, a tua saúde, você pode simplesmente comprar o meu produto, ele vai ser uma solução aí que vai durar anos e anos, e não só uma solução que vai durar anos e anos, mas ela também vai estancar esse sangramento, esse custo recorrente que você tem com remédios. Então aqui ele tem um benefício duplo, né? Além de todos os pontos que ele falou ali, da melhoria de sono e tudo mais, ele ainda é uma solução que vai te fazer economizar, né? Então ele transforma um benefício que estava bem oculto, de certa forma, né? Que a pessoa nem poderia imaginar, e ele transporta aquilo para dar mais valor para aquele produto em questão. E é interessante que ele coloca estrategicamente esse ponto aqui. Ele poderia muito bem ter colocado lá em cima do copy, enfim, ou até mesmo a própria headline poderia falar sobre isso, né? Da pessoa parar de gastar dinheiro com remédio para dormir e comprar o travesseiro dele. Mas não, primeiro ele sustentou toda a ideia de que aquele produto ele é essencial, né? Ele destacou todos os benefícios, e aí no momento onde ele foi falar do produto, do valor, né? Que ele sabia que aquele valor era um pouco mais elevado do que o normal e poderia ser uma grande objeção, as pessoas poderiam falar, pô, US$ 14 na época era bastante coisa, ainda é, na verdade, né? Então, ele pega essa objeção e coloca ali um parágrafo estratégico, né, para justificar aquele valor, né? Você não tem absolutamente nada a perder e tudo a ganhar. Você está perfeitamente ciente de que o sono profundo, relaxado e completamente natural é a maior fonte de energia que seu corpo e mentes jamais terão. Você sabe que agora, perdendo esse dom vital do sono, está drenando energia e juventude do seu corpo, da mesma forma que um vazamento drena o ar de um pneu. Nesse parágrafo, basicamente, ele está entendendo ali que a pessoa, se ela não comprar aquele produto, ela vai estar perdendo muita coisa, né? Então ele dá uma dimensão ali em relação a isso e ele coloca o dedo na ferida literalmente. Então ele fala que se a pessoa não dormir bem, ela vai estar literalmente drenando energia e a juventude do corpo, né? Ou seja, ela vai se sentir mais fraca, vai envelhecer mais rápido, né? Então, o produto dele é a solução para resolver esse problema. Essa é a sua chance de parar esse vazamento de energia, parar essa fuga de juventude, parar aquelas noites de tortura sem dormir. Prove você mesmo inteiramente por nossa conta e risco hoje. E aqui é interessante esse pequeno trecho aqui, ó, inteiramente, né, ele já mescla aqui a garantia dele, né, prove você mesmo inteiramente por nossa conta e risco hoje. Então ele não deixa aberto ali, abstrato, né, quando que a pessoa pode comprar, ou putz, vou comprar quando eu precisar de um novo travesseiro. Não, ele fala hoje, né? Então é bem interessante a gente observar que o momento do call to action, o momento onde você quer que a pessoa tome uma ação, você precisa especificar quando que ela precisa tomar aquela ação. E, no geral, é imediatamente. Então, ela não vai guardar aquele anúncio e depois, quando tiver um tempinho, ela vai ver. Não, ela precisa agir hoje, naquele momento. Ela precisa fazer a compra imediatamente. Então, o call to action ele precisa ser acompanhado desse destaque, né? Dessa emergência para que a pessoa
tome ali alguma ação. Então por hoje foi essa análise do dia aí, é um copy do grande Eugene Schwartz, que é um dos principais criadores ali dos 5 níveis de consciência dos clientes, né, dos consumidores. E esse copy aqui, ele é um grande exemplo da maestria aí que esse copywriter tinha e que vale a pena estudar todo o material aí que ele produziu durante esses anos de carreira. E vale citar que lá no Swiper você vai encontrar esse material disponível em português e na versão original escrita ali dentro do anúncio, dentro da carta, para que você possa ler da forma que achar melhor. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse formato. Continuem acompanhando aí o Swiper. Todos os dias a gente está publicando novidades, tanto lá no site quanto nas nossas redes sociais. E te vejo na próxima análise de copy do dia. Um abraço!